Mais uma aula de hacks de Photoshop para vocês, onde tem o melhor conteúdo autoral de Photoshop para vocês verem. Galera, não tem como, a aula de hoje está muito boa e vai ser bem simples. É sobre luz e sombra e como aplicar luzes globais e sombras realistas aos objetos que a gente estiver trabalhando. Galera, sem delongas, sem demora, sem enrolação, vamos pôr a mão na massa. Eu já peguei dois quadros aqui, vocês podem ver. Dois quadros que estão totalmente crus na imagem, só adicionei eles para transformá-los com uma sombra realista e ser bem fácil de aplicar e vocês conseguirem aplicar na casa de vocês. São imagens simples. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, pessoal, quando a gente for colocar o objeto em cenas ou realmente trabalhar com sombras realistas, é tentar identificar da onde está vindo a luz. Galera, isso a gente observa vendo principalmente as sombras, observando os reflexos que tem no objeto. A gente tem que identificar de onde está vindo, qual que é a fonte de luz da nossa cena. Aqui, pessoal, nós podemos ver que provavelmente tem uma janela no canto esquerdo dessa sala, porque toda a luz ela está incidindo nos objetos e provocando sombras do lado direito. Então, indicando que a nossa fonte de luz vem da esquerda. Vocês podem ver aqui no abajur, ele está totalmente claro nesse canto, aqui está com sombra, e essa sombra aqui mais difusa está sendo projetada na parede. E o mesmo acontece com outros objetos em cena, aqui embaixo, aqui nesse quadro. E aí eu venho para o segundo ponto que eu quero falar para vocês. Assim que a gente identificou de onde vem a nossa luz na cena, a gente tem que saber como que os objetos estão se comportando em relação àquela luz, porque isso vai identificar como a gente vai inserir o nosso objeto depois. Galera, vocês podem ver que a gente tem um objeto bem semelhante na cena, que é um próprio quadro aqui, e observa como que essa sombra está se comportando nesse objeto. A gente vai tentar fazer algo bem semelhante para conseguir transformar esse objeto aqui de uma forma realista dentro da cena. Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar dois cliques nessa parte aqui mais em branco aqui da camada, para a gente abrir os estilos da camada. A gente vai selecionar aqui Drop Shadow, tem dois aqui já ligados. Vou selecionar aqui o Drop Shadow, ligar ele uma vez aqui. E aí o que é interessante? A gente deixar nossos modos de mesclagem em Multiply, para ele atuar, né, sobre os pretos da imagem. E galera, vamos tentar pegar uma mescla de cor de sombra na nossa imagem. Aqui está muito longe. Essa sombra do objeto do abajur pode ser uma mescla para a gente pegar como referência. A gente vai tocar aqui para pegar a cor. Opa, perdão, aqui não foi. Vamos aqui novamente, clicar aqui para pegar a cor, excluir essas duas ferramentas aqui do Drop Shadow, pegar aqui a cor e vamos pegar a mescla dessa sombra, pessoal. Olha, vocês podem observar aqui, ele já dá essa visualização da nossa sombra. E vamos trabalhar um pouquinho melhor nela aqui. A primeira sombra que eu quero fazer, deixa eu colocar um ângulo mais ou menos imaginando onde está vindo a sombra, né, de uns 175. A gente pode pensar em colocar aqui um tamanho que fique bem difusa essa primeira sombra e que também deixe um aspecto bem realista. Bom, para mim tá bom essa primeira sombra aqui. Acho que eu vou aumentar um pouquinho o size, deixar bem, talvez eu aumentar um pouco a opacidade. Explicar rapidamente o que cada um faz desses sliders aqui. O primeiro está atuando na distância da sombra e o seu objeto. O segundo é na grossura, que vai ser dessa sombra. E esse aqui vai ser o tamanho da nossa sombra, pessoal. Vamos vir aqui em Drop Shadow, clicar no mais. A gente adicionar uma outra sombra. E essa sombra a gente vai transformar ela numa sombra de contato. Então a gente vai deixar ela bem próxima do nosso objeto. Diminuir também o tamanho dela. A gente vê como é que ela já começa a atuar de uma forma diferente. Aumentar um pouquinho assim essa opacidade, já bem próximo do objeto, e fazer essa abordagem aqui, pessoal. Você pode dar OK aqui, você tira um pouquinho de zoom aqui,
observa como que essa sombra está atuando na cena. Talvez esteja precisando de um pouco mais de sombra. A gente volta aqui, a qualquer momento nossas camadas a gente pode clicar em Drop Shadow aqui 2 vezes para a gente voltar exatamente onde a gente estava. Vamos adicionar mais uma sombra. Essa sombra vai ser um pouquinho mais difusa, um pouquinho mais... dá um pouquinho mais de sombra, só que ela não pode ter... não está totalmente dura com realmente a mesma forma do objeto. Por exemplo, se a gente deixar o size aqui em 0, você vê que ele fica com exatamente a forma do nosso objeto. Isso é o que a gente não quer. Queremos que fique de uma forma bem difusa. Diminuir um pouquinho a opacidade aqui. E a gente chegou no resultado, para mim, satisfatório. Quando você gostar do resultado, você dá o OK. Galera, uma coisa muito interessante que eu vou ensinar para vocês. Por exemplo, a gente está trabalhando com as sombras no objeto da esquerda. A gente tem aqui o nosso quadro objeto da direita, que a gente também quer que ele fique com as sombras. Como a gente pode fazer isso no caso? Pessoal, a gente tem aqui nos efeitos, no Drop Shadow, tenha certeza de que você pressionou aqui no Use Global Light, que é para a gente trabalhar com essa luz de uma forma global. E aí, quando a gente, por exemplo, pressionar o Alt, segurar ele, clicar aqui em Effects e arrastar para o nosso quadro, ele vai copiar a sombra que a gente fez e quando a gente vier aqui, ó, em Layer, ou camada, Layer Style, estilo da camada e Global Light, a gente vai poder mexer na luz de ambos os objetos. Olha que legal, pessoal. Vou deixar no ângulo mais ou menos assim. Para mim tá bom. Dá um OK. E vamos tirar o zoom aqui da nossa cena para a gente observar. Se a gente estiver satisfeito com a sombra, a gente dá OK, continua. Ó, vamos juntar as duas camadas aqui, selecionando com Shift, Command E, juntei as duas camadas, fica um só, e mesclamos estes objetos na nossa cena, pessoal. Vocês podem ver que eles agora parecem realmente, fazem parte dessa cena, galera. É bem simples esses conceitos, mas são muito fáceis de serem aplicados e gerarem um resultado muito bom. É importante que vocês também façam isso na casa de vocês, testem. Eu baixei essa imagem num banco de imagens gratuito chamado Unsplash. Vocês podem também baixar, vocês podem tentar em casa, tentar com outros objetos, simular sombras e lembrem sempre de ter umas boas referências e seguir o passo a passo. Identificar a fonte de luz na imagem, identificar como que a luz está atuando sobre os objetos da imagem, pegar uma referência e tentar testar para ver o que fica mais realista e ter um objeto de base para você trabalhar em cima. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer. Deixe o seu like, comente e não se esqueça de ver nossa live na segunda-feira, sim, às 3 horas. Não percam.